certo para a senhora. A senhora fica à vontade. A senhora ora. Se quiser colocar o pessoal de pé, coloca. Se quiser permanecer sentado, deixa ele sentado. Tá bom? Fica à vontade, minha pastora. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Peço perdão aos irmãos que eu cheguei aqui. Falei que o pastor Cristiano, ele fez o convite, o pastor Hebe pregou lá também. Quero agradecer mais uma vez. O pastor Cristiano pregou esse mês de abril, o pastor presidente também nos ajudou muito naquela obra. O pastor liberou uma palavra e falou: sonha, projeta, porque vai sair. E já está acontecendo algumas coisas lá em cima daquela laje. Então eu recebi a palavra que o Senhor liberou naquele dia em cima daquela laje, tá? Estou acompanhada da minha mãe. Eu estava em reunião lá na igreja e eu falei: pastor, eu vou passar aqui e vou para aí. E por isso que eu cheguei aqui um pouquinho nesse horário, um pouquinho mais tarde, tá? Aqui. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, capítulo 4, versículo 35. Nós estamos trabalhando, que hoje o tema é resiliência. Nós vamos construir essa palavra de Deus hoje, estudando, lendo, meditando, entendendo aquilo que Deus quer falar conosco, amém? Marcos capítulo 4, versículo 35. Diz assim, apenas esse versículo. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Vou repetir para você poder guardar isso. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Feche seus olhos, sentados mesmo. Deus, nós te amamos. E estamos aqui porque sabemos que sem ti nada somos, ó Pai. E a palavra, Pai, neste lugar é declarada a ti, Pai, desde o primeiro que abriu o portão dessa igreja. Pai, tu és o primeiro, e sem o Senhor, Pai, esse culto não faria sentido. Pai, eis a minha vida e a vida dos teus filhos. Fale conosco mais uma vez, porque precisamos da tua palavra como bússola para caminharmos e alcançarmos o céu, Senhor. Deus, que haja entendimento, que cadeias venham ser quebradas pelo poder que há no teu nome, que haja libertação, transformação. Pai, tu tens o poder e liberdade para da forma que quiser. Pai, declaramos nessa noite que estamos disponíveis. Estamos, ó Pai, com a nossa mente aberta e o nosso coração aberto para entender o que o Senhor quer falar conosco. Deus, ó Pai amado, fale aos nossos corações. Fale através da tua palavra, Senhor. A tua palavra liberta, a tua palavra cura, a tua palavra transforma, a tua palavra dá direção a quem está perdido. E eu creio pelo poder da palavra que haverá testemunhos de milagre no mês de maio dentro desta igreja, Pai. Nós acreditamos. Então fale, Senhor. Usa as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém? Amém? Marcos capítulo 4, versículo 35, foi o que nós lemos. E foi passado o tema de resiliência. E orando hoje, esses dias, eu disse: Senhor, que o Senhor quer falar mais uma vez naquele lugar, na tua casa, na igreja, através de mim. O que eu preciso, o que a igreja necessita. E o Senhor falava comigo no meu coração, resistindo à tempestade. Resiliência é ter força, é seguir, é recuperar, é permanecer. E o Senhor falava para mim: você vai falar sobre a resistência, sobre a resiliência de enfrentar problemas.
Marcos capítulo 4, versículo 35 fala sobre uma ordenança de Jesus. Mas se nós retornarmos ao capítulo 4, no primeiro versículo vai dizer sobre a explicação de Jesus em cima de um barco para uma multidão que está disposta a ouvir. E Marcos capítulo 4 vai se iniciar falando de Jesus instruindo a multidão e seus discípulos acerca do semeador. Cristo é o semeador. E a semente, ela é boa, mas a terra tem que estar própria para receber a boa semente. E Jesus está no barco ensinando a multidão acerca da semente, que o semeador sai disposto com a boa intenção para poder semear a semente, só que a primeira semente cai à beira do caminho. E vem as aves e consome, e aquela semente não cresce. Outra semente agora vai cair em terra de pedra. Cresce, mas as pedras atrapalham o crescimento, porque falta profundidade. Outra semente vai cair entre os espinhos, ela cresce, mas o sufocamento, as provações não faz a semente crescer, porque os espinhos acabam atrapalhando o crescimento. E tem uma semente que cai na terra boa, ela cresce, resiste e frutifica. Sabe o que Deus falava comigo? Eu estou disposto a fazer coisas boas nas vidas daqueles que estão dispostos a entender a minha palavra. A semente que Cristo quer plantar na tua casa, na tua vida, no teu solo, é boa e vai dar crescimento, mas você tem que estar preparando a tua terra. E como eu preparo a minha terra? Obedecendo, entendendo, resistindo, fortalecendo, buscando. Jesus sempre estava disposto a ensinar, e todo ensinamento passa pelo período da prática. Jesus ensina que a boa semente, ela vem para crescer. Então nenhuma dificuldade, nenhum obstáculo pode atrapalhar o crescimento da semente. A única pessoa que impede o solo de frutificar e crescer é eu e você. Só que nessa noite Deus está dando resiliência e estratégia. Na sua casa vai ter crescimento, dentro dessa igreja vai ter crescimento, naquele trabalho vai ter crescimento, aquele filho vai crescer, o marido vai crescer, a esposa vai crescer, porque Deus já está trabalhando na semente, e você vai trabalhar no solo. A semente nunca foi ruim, e a intenção do semeador também não é ruim. É o solo que tem que estar preparado para receber. Tem pessoas que não recebem, e eu dizia isso para uma jovem agora, antes de vir para cá. Tem coisas que nós não recebemos porque nós não entregamos. E eu disse para ela, coisas que eu vivo hoje, depois de 3 décadas que eu tenho. Falei, porque na sua idade eu entendi que eu precisava entregar a minha juventude para o Senhor. Ah, então é mérito? Não, é renúncia. Quando você renuncia à sua vontade, quando você entende que você precisa obedecer, você viverá as promessas de Deus sobre a sua vida. Quando você entende que é necessário resistir para que você cresça, e crescimento gera dor, crescimento gera força. Mas aí quando você vê o resultado, você vira para a sua história e diz, valeu a pena servir Jesus. Vira para essa pessoa e segura na mão dela com carinho e diga para ela, vai valer a pena você chegar aqui nessa igreja, cultuar ao Senhor, entregar a sua casa, a sua vida, vai valer a pena. Já está tarde.
Jesus ensina, explica, fala sobre a semente, fala acerca da fé. E agora Jesus vai dar uma ordenança, com a certeza, porque todas as vezes que Jesus disser alguma coisa para você, Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse que você vai alcançar algo, creia que dentro deste ano você irá alcançar. Porque o nosso Deus não é um Deus de dúvida. Nós que duvidamos daquilo que Ele pode fazer, mas Ele não traz dúvida, Ele traz certeza. Nós muitas das vezes olhamos e falamos, será? Só que a palavra de ordem é, a tarde chegou, e naquele mesmo dia, Ele ordena, passemos para o outro lado. Então Ele já deu a ordem que do outro lado eles irão chegar. Só que Ele só fala isso, e Ele não fala o percurso. Porque se Ele falasse como seria o percurso, talvez muitos daqueles homens que eram discípulos iriam desistir. Porque o Senhor nos ensina não só na teoria, mas Ele nos leva para a prática. Toda palavra liberada no altar, para gerar resultado na sua casa, na sua vida, Deus vai te levar ao nível da prática. Então o Senhor hoje nos trouxe aqui para dizer, eu estou te treinando para você alcançar aquilo que eu te prometi. Eu estou treinando a tua fé, a tua resistência, para você alcançar experiência e testemunho de vitória. Quer vencer, querido? Ouça as orientações de Deus que Ele fala hoje contigo. A Bíblia diz agora que Ele dá a ordem, os discípulos despedem a multidão e Ele entra no barco. E dentro deste barco existe também outros pequenos barcos. E Jesus dá a direção com a experiência, e a experiência que eles vão passar é para a lição de vida. A Bíblia diz agora, no versículo 37, que se levanta uma grande tempestade. Uma ventania furiosa entre o mar que eles estão passando da Galileia, entre os lugares que eles estão de montes. Há uma ventania, há uma tempestade. E começa as ondas batendo no barco, de modo que começa a encher. Alguns homens que estão dentro daquele barco são experientes, porque são pescadores. Mas esse vento aqui traz temor, medo, apavora, mexe com a mente e com a estrutura. Eu não sei qual é a tempestade que você está passando, mas isso não vai tirar a tua fé. Eu não sei se a enfermidade que você está no seu corpo está tirando a tua paz, mas eu vim liberar hoje uma palavra de vida. Você vai sair daqui curado. Eu não sei se hoje o problema que você está enfrentando dentro da tua casa não está deixando você dormir, mas hoje você vai dormir em paz. O Espírito Santo de Deus está neste lugar, porque eu senti a presença de Deus dentro da minha casa, quando Ele dizia, eu vou acalmar a tempestade na vida de pessoas que ouvirão essa palavra. A Bíblia diz que se levanta, e eles estão apavorados, estão preocupados. E Jesus, Ele está, no 38, Ele está na parte de trás do barco, dormindo em uma almofada. E a gente fica pensando, será que Ele não está sentindo o que está acontecendo dentro do barco? Porque se todos estão apavorados, se todos estão com medo, será que Ele não sente essa pressão? Ele está dormindo. Jesus tinha passado um dia inteiro ensinando. E a gente fica pensando que andar com Jesus de barco, vamos ficar livres de qualquer dificuldade. Eu vou dizer para você que não. Todas as vezes que Jesus te convida a caminhar com Ele, Ele não vai te isentar de problemas.
Os problemas vão surgir para que você possa ter mais relacionamento com Deus. Todas as vezes que o Senhor te convidar a algo para você viver e fazer uma promessa, o pastor aqui, Cristiano, ele liberou algo, é verdade. Quando Deus fez a promessa a José, ele primeiro teve que passar pela cisterna e ser escravo. Quando Deus fez a promessa a Daniel, primeiro ele teve que ir para a Babilônia. Quando Deus fez a promessa para Josué, primeiro ele teve que guerrear contra os inimigos. Todas as vezes que Deus fazer uma promessa que vai abençoar, se prepare para passar por provações. Primeiro é o teste, primeiro é a prova, para depois você testemunhar o milagre. É porque nós se agarramos à promessa e esquecemos que vamos passar pelas lutas. Lembramos da palavra, passemos para o outro lado, mas esquecemos que o trajeto não será fácil. Mas eu trouxe a palavra de Deus hoje para dizer para você: passe pelo teste da fé. A nossa fé fará a gente entender que Deus está no controle de todas as coisas. Querido, Deus não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle desse casamento. Ele não perdeu o controle daquele trabalho. Ele não perdeu o controle daquela vida. Ele está no controle de tudo. Ele só está olhando, observando para ver até onde vai a tua fé. A Bíblia vai dizer agora, em que ele está dormindo. E é normal, porque às vezes a gente está dormindo dentro do nosso quarto, cai a chuva. E quando a gente acorda de manhã, a gente dormiu tanto que a gente não percebe. Quem não já passou por isso? Mas os discípulos, eles precisavam ter mais experiência. Eles já viram milagres, eles já ouviram ensinamentos, mas eles precisavam ter certeza que aquele que estava dentro do barco domina mar, vento, céu e terra. O que é um dia para Deus? Se Deus quiser dar basta hoje em alguma causa, Ele bate o martelo, Ele muda a sentença. Olha para o céu. Você já olhou? Ele manda no céu e nas estrelas. Você já olhou para a terra? Se Ele quiser, Ele carrega a terra com uma palma de sua mão. Na palma da sua mão Ele carrega. O que Ele não pode fazer? Ele tem poder de entrar dentro do hospital e curar aquele que está condenado na morte. Ele tem poder de entrar dentro de um presídio, libertar e transformar alguém, aleluia, em pregador da palavra. Ele tem poder de tirar, aleluia, aquele que está em depressão e fazer testemunhar. Ele é Deus. Para ter resiliência, Ele precisa tratar do nosso caráter. Porque às vezes falamos que cremos, mas não acreditamos de verdade na hora da prática. E os discípulos estão apavorados. E o que me chama a atenção no versículo 38 é: Mestre, não te preocupa que perecemos? Quem aqui não já orou perguntando: o Senhor não se importa com a minha aflição? O Senhor não vê que eu não vou aguentar ou resistir? O Senhor não está olhando para o que eu estou passando? E a gente se questiona e pergunta: enquanto eu estou obedecendo e o outro que não está, nada acontece, só acontece comigo. Só que existe um detalhe: Jesus está com ele. Nós não seremos isentos de luta, mas a certeza da companhia, a certeza que ele está no barco, a certeza que ele está no comando, há uma certeza: ele não te abandonou. Eu não sei qual a dificuldade de cada irmão que entrou aqui, só que o Senhor falava comigo dentro da minha casa, que Ele não abandonou o servo dEle, Ele não abandonou a serva dEle. A Bíblia diz agora, em que eles acordam Jesus, Jesus se levanta, e eu queria que você pensasse comigo. Ele se levanta
E ele se levanta e ele libera a palavra. E ele deixa acontecer aquele vento, aquela tempestade. O barco começa a encher, mas não naufraga, porque com Cristo barco nenhum afunda. Titanic afundou porque não colocaram ele no centro. Barcos podem afundar porque não tem Jesus, mas barco de crente, barco de crente, barco que convida Jesus para dentro, barco de crente não afunda. Eu quero saber se você já convidou Jesus para o teu barco. Você já pode virar para esse irmão e perguntar a ele: Jesus está no teu barco? Jesus está aí? Você já perguntou aí para esse irmão? Ele está no teu barco? Então se ele responder que sim, diga para ele: teu barco não vai afundar, teu barco não vai afundar, teu barco não vai afundar. Aleluia. Você pode adorar o Senhor. Você pode adorar o Senhor. Você pode adorar o Senhor sobre as ondas dessa tempestade. Você pode adorar porque Ele vai se levantar ao teu favor. Você pode adorar o Senhor aí. Você pode glorificar ao Senhor porque Ele vai acalmar essa tempestade para você. Aleluia. E Ele se levanta. E quando Ele se levanta, a Bíblia diz que Ele se levantando-se, 39, repreendeu o vento e disse ao mar: paz, aquieta-te. E o vento cessou e houve grande calmaria. A minha pergunta para você hoje é: onde vai a tua fé? Como está a sua fé? Porque para ter resiliência precisa andar com fé. Aonde você deixou a sua fé? Deus está falando com você nessa noite. Você precisa ter mais fé. Esse barco tem turbulência, mas depois da turbulência tem milagre. Esse barco tem turbulência, mas depois da turbulência tem uma história para contar. Esse barco pode ter provação, mas Deus liberava para mim nessa noite: suporta, suporta, aguenta, tu é forte. Eu estou toda arrepiada em cima desse altar, porque Deus está liberando palavra direcionada para alguém nessa noite. Suporta mais um pouco, tu aguenta mais um pouco. Deus está te dando graça, Deus está te dando sabedoria. Essa turbulência vai passar. Aleluia, aleluia. Você já se imaginou? Pare para pensar aí. Feche seus olhos por um minuto. Se imagine dentro de um barco, onde você olha para os ventos, vento, vento, vento. Olha agora e você olha para o chão e você começa a ver a água. E você se desespera e diz: Deus, até quando? Só que Deus me trouxe aqui para te dizer: suporta, porque eu vou entrar dentro desse barco e vou dar ordem para o vento e para o mar, e vai ter que se acalmar. Deus tem poder para acalmar. Olhe para o seu problema agora e libere essa palavra no mundo espiritual. Vai ter paz. Vai ter paz na tua casa. Vai ter paz para comer. Vai ter paz para dormir. Vai ter paz para viver. Essa depressão não vai te alcançar. Essa ansiedade não vai te alcançar. Essa guerra espiritual está sendo cessada hoje. Haverá paz na tua vida. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Ao contrário de tempestade, com Jesus há paz e calmaria. Contrário de tempestade, paz e calmaria. Para esse momento, suporta. Está chegando a
paz para os seus dias, foi o que Deus falava comigo. Para essa adversidade está chegando paz, para essa enfermidade está chegando cura, para essa porta fechada a porta está se abrindo, para esse cativeiro haverá libertação, para essa casa haverá tranquilidade, para aquele filho haverá libertação, para aquele casamento haverá união. Deus me trouxe aqui para dizer: eu vou te dar paz durante esses dias. Fé e confiança anda com resiliência. A ausência disso traz crise e medo. Os discípulos estavam sendo treinados numa aula prática, e o medo e a crise do momento fez eles pensarem que Jesus não estava se importando. Só que você será melhor depois dessa tempestade. Sabe o que faz você ser resiliente? É a luta. Sabe o que faz você vir para este culto de quinta-feira nesse feriado? É a luta. Se a luta não batesse na porta da tua casa, como o pastor falou, se os problemas não tivessem acontecido, talvez você estaria em um outro lugar. Mas eu glorifico a Deus pela tua luta. Você consegue virar para esse irmão, liberar um sorriso e dizer: glória a Deus por essa luta que você está passando. E isso é o que o inimigo não quer ouvir, mas diga: glória a Deus por esse problema, porque depois dessa luta você vai testemunhar a vitória. Vai ter culto de ação de graça, pastor. Vai ter gente no altar ofertando. Vai ter gente cantando. Vai ter gente louvando. Haverá vitória. Você sairá melhor depois da tempestade. Eles chegaram do outro lado. Capítulo 5 vai dizer que houve uma libertação de um homem. Deus liberta, o Senhor Jesus liberta o gadareno. Deus é glorificado, aleluia. Eles voltam, mas eu quero imaginar, eu quero encerrar aqui. Fique de pé. Você imagine agora, os discípulos voltando para casa e maior comentário: fiquei sabendo da tempestade que você passou e fiquei sabendo que tu gritou a beça lá dentro daquele barco. Fiquei sabendo que você pensou que Jesus estava dormindo e não ia ter o controle. Pessoas irão te perguntar o que aconteceu. Mas sabe qual será a tua resposta? Será a cena que marcou a história. Qual é a cena que marcou a história? Quando ele se levanta e diz: acabou a tempestade. Jesus vai fazer você contar a melhor parte da tua história. Tem gente que está esperando ouvir o pior, mas Deus vai fazer você celebrar o melhor dessa história. E sabe qual é o melhor? Ele se levanta. A Bíblia diz que ele se levanta e dá ordem ao vento e o mar e o vento obedece. E eles perguntam: quem é este? Vão te perguntar: quem fez isso por você? Eu se fosse você já começava a sorrir. Eu se fosse você já começava a celebrar. Vão te perguntar: quem fez isso por você? Quem é que foi lá na tua casa e mudou aquele teu filho? Quem é que mudou aquele teu casamento? Olha, menina, o que é que fizeram? Por que você está assim? Você vai dizer: foi ele. Foi ele que se levantou e deu ordem para o meu problema. Acalma, acabou. Quem crê no basta de Deus aqui nessa noite? Quem crê no basta de Deus aqui nessa noite? Você vai viver as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Eu vim liberar a palavra de bênção aqui hoje, porque Deus falou para mim que o mês de maio vai ser diferente. Então não aceite palavras de derrota sobre a sua vida. Eu não sei qual é o problema que você está passando nessa noite, mas eu sei que hoje, 6 horas da manhã, nós acordamos e fomos para o monte, jejuamos, oramos, passamos o dia todo, entregamos o nosso. E
eu vim aqui hoje declarar para essa igreja, para quem necessita, que Jesus é vida, Jesus é solução, e que você não vai morrer nessa tempestade. Não vai. Tem alguém aqui que está afastado da presença do Senhor? Levante suas mãos, eu quero orar por você. Tem alguém aqui? Estou afastado, pastor, eu quero receber essa oração. Vem aqui na frente, eu quero orar. Não estou convidando você a voltar para Jesus, eu quero orar por você. Se tem alguém afastado, se tem alguém aqui que não aceitou Jesus, levante suas mãos. Não tenha medo. Se tiver alguém aqui embaixo de uma tempestade, que não está suportando, que chegou hoje aqui com o coração triste e que falou: Senhor, sou eu que estou dentro desse barco e estou vendo meu barco afundar. O Senhor está dizendo para você: não vai afundar, sai do seu lugar que eu quero orar por você. Pastor, eu estou com meu filho, eu estou com a minha filha, eu estou com o meu trabalho, eu estou com a minha casa, eu estou com a enfermidade. Eu vim orar pela tua vida, você que precisa. Está passando por crises, angústias, achando que Deus esqueceu, está pedindo direção a Deus, resposta. Eu estou aqui, aleluia, e te convido, sai do seu lugar que eu quero orar junto com você. Eu quero terminar esta palavra liberando para você. Haverá paz para esse mês. Esse mês de maio do ano de 2025 será o melhor mês da tua vida. Então, se você quer, sai do seu lugar. Eu quero orar por você. O que eu posso fazer é te ajudar em oração e liberar essa palavra resiliência. Resiliência para a sua vida. Resiliência. Resiliência. Corajosa. Corajosa para sair de lá e vir aqui. É sinal de que a palavra hoje é: Deus fará você melhor depois dessa situação. Que a escolha não é sua, é Ele que te escolheu, não vem da tua mãe. Por você mesmo, tu não estaria aqui, mas o Senhor te escolheu lá no ventre da tua mãe. Disse: tu és minha, e vou eu fazer uma obra por completo na tua vida. Vou eu tirar a amargura do teu peito, vou eu trabalhar dentro da tua mente esses complexos que eu não posso, eu não sou capaz. Quem disse? Eu te escolhi, te formei. No ventre da tua mãe te dei teu nome, tu és minha. E a minha palavra irá se cumprir na tua vida. Pois hoje eu destruo esse adversário que tentou contra a tua vida desde criança. Terra subrécia. Porque a vontade dele era te matar no ventre, mas Deus nunca deixou. E Ele te trouxe aqui para dizer: eu vou fazer coisas novas. Tu vai viver coisas que tu nunca viveu. Vou elevar teu nível de fé. Vou fazer você viver coisas diferentes na minha presença. Eu estou te enchendo e estou te limpando. Estou te limpando por dentro. É uma água que desce do trono do Senhor e lava a tua alma nessa noite. Todas as cadeias sejam quebradas. Todas as palavras de maldição sejam quebradas. Toda obra contra a tua vida seja quebrada. Eu libero hoje paz para a tua alma. Tu testemunharás o teu testemunho em cima desse altar completo. E trabalharás nessa obra. Vai trabalhar nesta obra. Terra subrécia. E vai frutificar. Porque a semente caiu agora. E o teu solo está próprio. Rebaderrécia. As aves de rapina não vai destruir a semente da palavra. O solo está sendo próprio. E Deus, Ele está trabalhando na tua casa. Vai mudar a história lá dentro. Vai salvar quem precisa ser salvo. Vai libertar quem precisa ser liberto. E começa através da tua vida. Porque quem ora por você,
não botou o joelho no chão em vão. Recebe avivamento, recebe milagre, recebe renovo, recebe os dons e talentos, Senhor. Enche ela, enche ela do teu poder agora, enche ela, enche ela, reveste ela, porque, Pai, ela vai crescer na tua presença. Sustenta, trabalha, Pai amado Deus. Tu és um Deus, ó Pai, que está aqui nessa noite. A igreja ligada, Senhor, vai trabalhando, vai sustentando, dá resistência, cura, restaura, toca na saúde, repreende toda a fúria do adversário dentro da casa, da família, acalma a tempestade, tira, meu Senhor, toda, Pai amado, opressão, tudo aquilo que o adversário tem tentado, ó Pai amado, atrapalhar, minar. Toca na saúde, pinga uma gota do teu sangue carmesim agora, na circulação, na pressão, nos nervos, Pai amado, nos órgãos, Deus, a cura, recebe saúde, Jesus, ó Pai da saúde, restaura as forças, família, abençoa, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, ó Pai. Tu conhece, ó Pai, Tu sabe o limite, Tu sabe até onde suporta, mas o Senhor está com a tua filha, e ó Pai, grandes coisas o Senhor fará. Pai amado, eleva o nível da fé e a resiliência nessa noite, porque, Pai, todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate, a porta se abre, e haverá, Pai, milagres para ela contar. Glorifica o teu nome na vida da tua filha, porque, Pai, grande é o teu agir. Pai, nós confiamos e o Senhor está trabalhando nessa igreja, que haja renovo. Você consegue adorar o Senhor, você consegue abrir as suas mãos e agradecer por essa quinta-feira. É muita gente para pouco glória, é muita gente para pouco aleluia. Adore ao Senhor, porque Ele está te dando vitória nessa noite. Trabalhar de Deus aqui é diferente. Essa casa aqui é celeiro de vitória, é celeiro de vitória. E tem pessoas aqui hoje recebendo a vitória. Recebe a tua vitória, recebe paz para os seus dias. Recebe paz para a tua casa, para a tua família. Recebe em nome de Jesus. Que Deus abençoe essa igreja, pastor Cristiano. Obrigada, pastor Heber, pela confiança em nome de Jesus. Mas olha só quem vem aí.